puxar o saco de um jogo bom ou esculachar de crítica um jogo ruim são as duas coisas mais fáceis que existem. Agora, tenta falar bem de um jogo que todo mundo odeia. Ou pior, tenta falar mal de um jogo que todo mundo ama, tipo Hollow Knight. Tá, mas o que isso tem a ver com Breath of the Wild? Você odeia Breath of the Wild? Nem ferrando. A evolução desse jogo pra, por exemplo, Skyward Sword é tanta, em tão pouco tempo. É como se você tivesse passado do primeiro ao quarto ano não fazendo nada na escola e no quinto você tivesse que fazer o Enem. E dá pra ver que realmente os caras investiram tudo no Miyamoto, coisa que ficou pobre. A jogabilidade tá muito melhor. Vamos ser sérios, a jogabilidade do Ocarina of Time Majora's Mask é meio travada, sabe? Ele não é super fácil, tipo Ocarina of Time. Ele tem uma dificuldade boa e mesmo com aquele tanto de armadura e arma, você não precisa ficar vendo vídeo de qual é a melhor build pra tal coisa pra se dar bem no jogo. Não, só pega que tem mais defesa e boa. Nos outros anos você praticamente só tinha espadas. Nesse você tem machado, lança, marreta. Você fala das flechas que, mano, flecha explosiva. É muito incrível flecha explosiva, cara. Outra coisa, você usa muito dinheiro nesse jogo. E o dinheiro não é necessariamente um problema. E é legal só de você ir lá numa lojinha comprar umas comidas pra fazer umas comidas malucas. E você pode fazer uma casa. É uma das únicas side quests que eu fiz, você fazer uma casa. E isso é muito legal. É caro pra caramba? Mas vale a pena. Breath of the Wild simplesmente é tipo, pá, é incrível. Mas não é Zelda. Tipo, você olha pra esse jogo e você fala, mano, isso não é Zelda. Não fala no meu Majoras! É irônico o jogo mais bem feito, detalhado, evoluído da franquia ser também o que menos lembra a franquia, principalmente pro aniversário de 30 anos. Então, mas o que é um True Zelda? True Zelda tem introdução longa e linear que dura 20 minutos, evolução lenta de dano e de defesa, itens incríveis. Eu senti muita falta do hookshot no Breath of the Wild, sidequests emocionantes. As sidequests do Breath of the Wild são muito chatas. Já no Breath of the Wild temos 700 tipos diferentes de armas e armaduras, com e sem efeitos que quebram, e a gente só abandona eles quando pega Master Sword e Iron Shield. 80% dos itens clássicos estão de fora, agora é só Shake Slate. E lembra das dungeons detalhadas, por exemplo, do Ocarina of Time, que cada uma, você lembra de cada uma. Você lembra daquele clima pesado do Forest Temple, aquele clima quente do Fire Temple, aquele clima irritante e aquático do Water Temple. Mas agora a gente tem 120 shrines na desgraça do mapa inteiro. As shrines, algumas têm uns puzzles que eu tenho certeza de que o cara que fez 80% dos puzzles das shrines, ele tava num dia ruim, tá ligado? Tipo, o pão dele caiu com a manteiga virada pra baixo. Aí ficou, mano, hoje eu vou programar todas as shrines do jogo que ainda não foram programadas e eu quero fazer uns puzzles que nem o Iberê consegue resolver. Sem falar das Divine Beasts, que, cara, posso ser sincero, é tudo igual. Ok, o arco pra você chegar até a Divine Beast é legal. E as Divine Beasts é simplesmente ativa os 5 terminais que estão por aí na dungeon. E os chefes são todos iguais. É o cara roxo magro, é o cara roxo gordo, é o cara roxo de espada, é o cara roxo das bombas. Mas algo que eu tenho que dar o braço a torcer: esse jogo sabe como fazer exploração. Sim, tem aquela parte que só shrine, 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 shrine em todo lugar que você for. Mas pelo menos ele sabe dosar certinho quando mapa você consegue ir em cada vez. A sua jornada até a próxima torre do mapa, pra você no caminho achar um monte de coisa que você tava nem aí pra achar, mas você acha e você fica, caraca, valeu a pena. Eu sei que é um pouco chato, mas eu acho que talvez seja até que bom comparar com um outro jogo do The Elden Ring, o famoso Shodown de 2022, que depois do Bento encheu meu saco pra jogar, eu finalmente tive a oportunidade de comprar pouco antes até dele ganhar GOT. Nossa, quase que o preço aumentou. E assim, o Elden Ring, ele tem muitas coisas melhores do que o Breath of the Wild. Ele tem muito mais build, muito mais coisa pra fazer, muito mais arma, muito mais coisa e tal, mas eu acho a exploração do Breath of the Wild melhor. Por um simples motivo, o Elden Ring eu achei que ele te sobrecarrega muito. Por exemplo, você começa lá, tá lá em Lingrave, aquele campo bonito, amarelo, cheio de ruína caída. Aí você pensa, caraca, vai ser uma doçura explorar isso. Você abre o mapa e você vê, nossa, tem esses lugares aqui. Ah, mas acho que eu não posso ir. Você pode. Você pode ir lá pra mansão vulcânica sem nem ver o primeiro chefe obrigatório do jogo. Mas o Elden Ring tem um grave problema com o balanceamento de dano, hein? Porém, eu gosto mais do Breath of the Wild. Mas mesmo com tudo isso, o Breath of the Wild é um 10. Elden Ring também é um 10. E tudo isso que o Breath of the Wild nos dá
Zelda só me deixa mais hypado pro Tears of Kingdom. Na verdade, eu não sou o único. Eu acho que nesse Tears of the Kingdom vai ter muitas armas novas, né? A gente vai poder explorar a área dos céus e também subterrânea, assim, algumas partes, né? As cavernas. E, nossa, essas mecânicas aí da Ultra Hand é o que mais me chama a atenção. É muito doido esses bagulho aí de você fundir arma. Vai ser uma experiência completa de Zelda pro Switch em si, sabe? Mas. Eu não tô esperando tanta coisa porque eu tô interessado mais em outros jogos, mas. Eu vou ver. Eu acho que vai ser bom, geralmente Nintendo faz com carinho Zelda. Então, eu acho que ele vai ficar meio que uma mistura de todos os Zeldas que nós vimos anteriormente, tipo Twilight Princess, Skyward Sword, Zelda Ocarina of Time. Agora eu quero que você comente o seu hype sobre o Tears of Kingdom. E se você achou esse vídeo da hora, se inscreva nesse canal para acompanhar mais análises, gameplays engraçadas. O que mais eu for postar aqui. Se você quer participar de outros eventos do Discord como esse, entre no servidor do Discord, The Hyrule Fantasy, tá na descrição. E lembre-se de comer pão. Sem se matar, cavalo. Não!